Oi meus amigos, como vocês estão? Espero que todos estejam bem, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Carla, gratidão por você estar aqui me assistindo. Se você gostar do meu conteúdo, deixa o like para que o YouTube entenda que você está gostando do meu trabalho. Compartilhe, se inscreva. Lembre-se, compartilhar o Espiritismo é uma forma de caridade. Muito obrigada por você estar aqui hoje. Então vamos à partezinha do nosso Evangelho. Eu vou ler para vocês o Evangelho segundo o Espiritismo. E a gente junto vamos tentar entender um pouquinho o que Jesus quer nos passar nesse Evangelho segundo o Espiritismo. Um dia Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu ao homem ver a verdade através das trevas. Esse dia foi do advento de Cristo, depois do vivo clarão. Porém as trevas se fecharam de novo. O mundo, após alternativas de verdade e obscuridade, novamente se perdia. Então, semelhantes aos profetas do Antigo Testamento, os Espíritos começaram a falar e a vos advertir. O mundo foi abalado nas suas bases. O trovão ribombará, sedes firmes. Então, meus amigos, o que Jesus, no Evangelho segundo o Espiritismo, quer nos passar? Algo profundo. As trevas, elas estão por todas as partes, seja através de atitudes de pessoas, seja através de palavras, seja através do que acontece na nossa vida. Quando a gente reencarna aqui para a Terra, a gente pensa em resgatar as nossas dívidas de outras vidas. A gente vem para tentar ser um ser humano melhor. A gente vem para tentar ser uma pessoa de Deus. O que seria uma pessoa de Deus? Uma pessoa de Deus é aquela que é uma pessoa boa. É aquela que é uma pessoa que se preocupa com o próximo, que tem empatia com a dor do outro, que tenta ajudar o outro, que tenta passar a palavra de Deus. Ser um ser humano melhor a cada dia. Então, Jesus quer nos dizer aqui no Evangelho segundo o Espiritismo que as trevas, elas estavam na Terra, elas estavam por todo o planeta. Então as trevas se fecharam. Seja forte, seja firme. O que Jesus Todo-Poderoso, nosso Mestre, quis nos passar nesse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo? Que a nossa vida não seria fácil, que a nossa vida aqui na Terra seria muito difícil, que a gente estava aqui num planeta, que é o planeta Terra, de expiações, que a gente estava aqui para resgatar algo, para aprender, para ensinar, que a gente voltou aqui na Terra para que a gente pudesse resgatar nossas dívidas do passado. Então, que a nossa vida ela não seria fácil, ela não seria um mar de rosas, ela não seria algo extraordinário, que todos os dias a gente pudesse ser feliz. Seria muito bom que todos os dias a gente pudesse ser feliz, mas nós sabemos que no dia a dia não é bem assim que acontece. Então, quando Jesus fala lá que as trombetas, elas vai ter um clarão das trombetas, que aqui Jesus quer dizer que no Testamento os Espíritos começaram a falar e vos advertir. O mundo foi abalado nas suas bases, o trovão ribombará, as sedes firmes. Que trovão é esse que Jesus quer nos passar aqui no Evangelho segundo o Espiritismo? Que é o acontecimento da nossa vida, que é os problemas que a gente vai ter que enfrentar aqui encarnado na Terra. São esses problemas que a gente vai ter que ser firme, que a gente vai ter que ser forte. Então, meus amigos, eu vou tentar explicar de uma forma que todos nós possamos entender esse Evangelho segundo o Espiritismo, essa parte do Evangelho que é muito importante. Quando a gente tem um problema na nossa vida, mais dolorido, um problema muito difícil, no qual a gente não consegue, às vezes, resolver aquele problema, aquela dor que fica aqui dentro do nosso coração, a dor da perda, a dor do luto, que às vezes a gente vai vivendo a nossa vida porque a gente sabe que precisa ser forte, a gente sabe que precisa continuar. Às vezes a gente tem na nossa vida como um labirinto, que a gente olha para um lado, que a gente olha para o outro, que a gente olha para frente, que a gente olha para trás, e a gente não consegue sair daquele labirinto, a gente se sente encurralado, se sente preso, devido à nossa vida ter tantos problemas. Às vezes os problemas eles vêm todos de uma vez. A gente começa a pensar, meu Deus do céu, por que isso está acontecendo comigo?
Por que eu estou perdendo pessoas? Por que eu estou com essa doença? Por que eu perdi meu emprego? Por que eu fui traída? E quando eu falo traída, eu não falo somente daquela traição que a gente costuma falar de casais, de homem e de mulher. Eu estou falando de traição de amigo, traição de uma pessoa que a gente confiava, que nos apunhalou pelas costas. E a gente começa tudo junto, aqueles problemas vêm todos junto e a gente não sabe como agir. A gente não sabe como sair daquele marasmo, daquela coisa que a gente se sente lá dentro do encurralado, que a gente parece que a gente não consegue sair. Então eu estou citando para vocês alguns problemas, porque nossa vida, nosso planeta Terra, se a gente for começar a falar com pessoas, a gente vai começar a conhecer problemas de pessoas e a gente vai começar a pensar, meu Deus, o meu é pequeno, como essa pessoa está sofrendo, como essa pessoa como ela consegue continuar a vida dela depois de tanto sofrimento. E eu tenho a resposta para dar para você. Aquela pessoa que consegue continuar a vida dela depois de tanto sofrer, depois de tanto chorar, e que ela consegue continuar, e que ela vai para frente, que ela ajuda pessoas, é uma palavrinha. Essa palavra se chama Deus. Deus, quando está na nossa vida, quando a gente tem nosso pensamento voltado a Deus, quando a gente faz o evangelho no lar, quando a gente faz a reforma íntima, tentando ser um ser humano melhor a cada dia, quando a gente começa a nossa evolução espiritual, a gente começa a enxergar o fim do túnel, um clarão. E é como Jesus falou, a gente tem que ser firme, a gente tem que ser forte. Então hoje eu vim aqui passar para você, seja qual o problema que você está enfrentando nesse momento, seja o que você está passando nesse momento, que você está olhando para frente e você não vê saída, que você olha para o lado e que você não vê saída, que você pensa muitas vezes em desistir. Lembre-se de Jesus quando carregou sua cruz. Jesus carregou sua cruz até o fim. Maria, Nossa Senhora, mãe de Jesus, olha o sofrimento de Maria vendo seu filho sendo crucificado vivo. Então, quando eu digo que Jesus carregou sua cruz até o fim, que Jesus morreu para nos salvar, para que a gente pudesse estar aqui hoje, ele deixou um legado, ele deixou a sua palavra. Ele disse pra gente, seja firme, seja forte, não desista do que você quer. Então hoje eu estou aqui para lembrar você disso. Meu amigo, minha amiga, seja o problema que você está passando nesse momento, seja firme, seja forte. Às vezes a gente pensa que não vai conseguir. Às vezes a gente pensa que vai desistir lá no meio do caminho, que a gente está fraco, que a gente está sem coragem. Mas se a gente levar o nosso pensamento a Deus, se a gente lembrar o que Jesus passou, a sua caminhada pela terra, o seu sofrimento, Maria de ver seu filho sendo crucificado vivo, a gente começa a pensar que somos pequenininhos, que os nossos problemas, que as nossas aflições são pequenas perto daquele problema, daquela aflição, daquela dor que Maria enfrentou em ver o seu filho sendo crucificado vivo. Então, meus amigos, eu venho aqui com esse Evangelho segundo o Espiritismo para fazer você pensar, para fazer você ter força, ter coragem. Quando Jesus falou, seja firme, seja forte na sua fé. Quando a gente tem um problema, quando a gente não vê solução para aquele problema, quando a gente pensa várias coisas, a gente se desespera, a gente tem que ser firme, a gente tem que ser forte na fé do Senhor. Somente a fé que a gente tem em Deus, somente a fé que a gente tem no Senhor nos faz levantar, nos faz prosseguir a caminhada, nos faz pensar, se Jesus morreu para me salvar, eu preciso ser um ser humano melhor. Eu preciso abrir a minha mente para o novo. Eu preciso ajudar pessoas, deixar de ter preconceito, tentar deixar de fazer fofoca, ser uma pessoa mais firme na minha fé, ser uma pessoa de atitude firme na minha fé. Porque às vezes a gente vai rezar uma oração contada, uma oração que a gente pega nos livros, que a gente vai repetir aquela oração. Então a gente tem que rezar do nosso coração, ser um ser humano melhor a cada dia. É com as nossas atitudes que vamos provar que estamos sendo um ser humano melhor. É com as nossas atitudes que vamos provar ao Mestre que ele deixou um legado e que nós não esquecemos desse legado dele, que é ser um ser humano melhor,
que é amar o próximo, que é ser empatia com a dor do próximo. Quando a gente começar a evolução espiritual, a gente vai perceber que esse mundo que a gente vive aqui é ilusório, ele é passageiro. E meus amigos, passageiro. Se você pensar que o carro que você tem, que a casa que você tem, que as coisas que você tem, que o físico que você tem é passageiro. O que vai ficar aqui é o legado que você fez como pessoa, como você foi como um ser humano, como as pessoas vão lembrar de você. O que você vai deixar, o que você vai ensinar, assim como Jesus deixou. Muito obrigada por você ter me assistido até agora, gratidão do fundo do meu coração. Que Deus possa derramar na sua casa, na sua vida, grandes bênçãos para todos nós, o merecimento de cada um de nós. Eu vou fechar meu vídeo com um pensamento. Que possamos ser firmes e fortes na nossa situação do dia a dia. Que possamos ser firmes, ser fortes, quando precisamos resolver problemas da nossa vida. Quando precisamos ter discernimento para entender a palavra do Mestre. Se a gente não souber escutar a palavra do Mestre, que possamos ter atitudes que provem ao Mestre que somos seres humanos cada vez melhores. Que na luz do fim do túnel, que a gente possa achar uma saída. Lembrando, meus amigos, que só conseguimos nos reerguer da dor, conseguimos voltar a caminhar na nossa vida, seguir a nossa vida, quando a gente tem um objetivo. Quando a gente tem fé, porque sem Jesus, sem Deus no nosso coração, a gente não consegue seguir à frente, a gente não consegue levar a nossa vida à frente. Que cada um de vocês possa encontrar essa fé dentro de vocês. Se vocês procurar, se vocês pensar, vocês vão perceber que essa fé está aqui dentro e que ela pode abrir a sua vida, abrir a sua mente. Que todos vocês possam resolver seus problemas, que todos vocês possam ter atitudes que o Mestre possa se orgulhar de vocês. E que todos nós podemos aprender com aquele lema que Jesus deixou na terra: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.